Olá turma, vamos começar mais uma aula de história e o vídeo de hoje vai ser sobre o Coliseu Romano no Minecraft, dando sequência aos nossos vídeos com aulas e jogo. Alguns edifícios sempre presentes nas cidades romanas eram os teatros e anfiteatros, e em muitos casos são também os mais bem conservados das cidades antigas. Sob o Império Romano, toda cidade dispunha pelo menos de um teatro e as mais importantes dispunham também de um anfiteatro. Os jogos, chamados pelos romanos de ludi, e os espetáculos eram elementos importantíssimos para a sociedade romana. Faziam parte da religião, e sem eles os cultos religiosos não podiam ocorrer. Ao levar para as províncias as práticas da religião romana, era preciso instituir nelas os jogos também, e os edifícios necessários para os celebrar. E, além disso, a atração que exerciam sobre as populações constituía um meio poderoso de romanização. Os teatros e anfiteatros não estavam destinados aos mesmos jogos e espetáculos. Os teatros eram reservados às comédias, às tragédias e à mímica, e os anfiteatros destinavam-se às exibições de caráter mais violento, os combates de gladiadores, as caçadas e as corridas, especialmente as de quadrigas, os carros puxados por 4 cavalos. O anfiteatro, bem como os jogos que ali se realizavam, é uma invenção itálica, enquanto o teatro é um edifício de origem helênica. Os romanos apreciavam muito o teatro grego e levaram o teatro a Roma, e depois o popularizaram nas províncias. No entanto, seria errado pensar que os romanos imitaram pura e simplesmente nos seus teatros os modelos que as cidades helenísticas lhes apresentavam. Os anfiteatros, por sua vez, foram inventados na Campânia, nos jogos gladiatórios dos povos samnitas. O maior exemplo de anfiteatro romano é o Anfiteatro Flaviano, apelidado de Coliseu, termo derivado de Colosseum, colosso. Sua característica principal é a forma alongada da arena, que se explica pela necessidade de aumentar ao máximo o número de espectadores, sem aumentar as dimensões do conjunto em demasia. Curiosamente, Roma foi uma das últimas cidades a ter um anfiteatro como o Coliseu. As cidades imperiais já tinham se equipado de anfiteatros. A construção começou sob o governo do imperador Vespasiano em 72 d.C. e foi concluída em 80 sob o regime do seu sucessor e herdeiro Tito Vespasiano. Outras modificações foram feitas durante o reinado de Dominiciano. Estes 3 imperadores são conhecidos como a dinastia Flaviana e o anfiteatro foi nomeado em latim desta maneira por sua associação com o nome da família, Flavius. O Coliseu poderia abrigar, estima-se, entre 50 mil e 80 mil espectadores, com uma audiência média de cerca de 65 mil pessoas sempre. O edifício era usado para combates de gladiadores e espetáculos públicos, tais como simulações de batalhas marítimas, caças de animais selvagens, execuções, encenações de batalhas famosas e dramas baseados na mitologia clássica. O Coliseu não estava inserido numa zona de encosta enterrado, tal como normalmente se sucede com a maioria dos teatros e anfiteatros romanos. Em vez disso, possuía um anel artificial de rocha à sua volta, para garantir sustentação, e ao mesmo tempo esta sobreestrutura serve como ornamento ao edifício e como condicionador da entrada dos espectadores. Ele possuía 3 pisos, sendo mais tarde adicionado um 4º. O edifício é construído em mármore, ladrilho e pedra calcária. A sua planta elíptica mede 2 eixos que se estendem aproximadamente de 190 metros por 155 metros. A fachada compõe-se de arcadas decoradas com colunas dóricas, jônicas e coríntias, de acordo com o pavimento em que se encontrava. Esta subdivisão deve-se ao fato de ser uma construção essencialmente vertical, criando assim uma diversificação do espaço. A arena, de 87 metros por 55 metros, possuía um piso de madeira, normalmente coberto de areia para absorver o sangue dos combates, sob o qual existia um nível subterrâneo com celas e jaulas que tinham acessos diretos para a arena. Alguns detalhes dessa construção, como a cobertura removível que poupava os espectadores do sol, são bastante interessantes e mostram o refinamento atingido pelos construtores romanos. O prédio deixou de ser usado para entretenimento na era medieval. Mais tarde foi reutilizado para vários fins, tais como habitação, oficinas, sede de uma ordem religiosa, uma fortaleza, uma pedreira e um santuário cristão. Em 2007, o monumento foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno.
Embora parcialmente arruinado por causa de danos causados por terremotos e saques, o Coliseu ainda é um símbolo da Roma imperial. É uma das atrações turísticas mais populares da capital italiana e tem também conexões com a Igreja Católica Romana, pois a cada Sexta-feira Santa o Papa guia a Via Crucis que começa na área em torno do Coliseu. O Coliseu também é retratado na versão italiana da moeda do euro de 5 cêntimos. Então é isso, turminha, terminamos a aula de hoje. Se vocês gostaram, deem um like no vídeo, compartilhem e assinem o canal. Tchau, tchau e lavem as mãos.